Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, aqui no Agrocanal, pelas parabólicas também no Brasil, nos países vizinhos. Você nos acompanha na NET Claro TV, na Sky, e você acompanha também no nosso portal, o sba1.com, além do Facebook. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, eu começo essa edição de Agricultura BR falando a respeito dos números que foram apresentados nesta manhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apresentou o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório de vendas e exportações, que trouxe as vendas norte-americanas na semana encerrada em 11 de abril, mostraram um volume maior de soja sendo comercializado pelos norte-americanos. É o que nós vamos acompanhar em gráfico. Você tem comigo aqui na tela os números apresentados pelo departamento. Na semana, os norte-americanos venderam 485.800 toneladas, alta de 59% frente à semana anterior e 62% em relação à média das 4 semanas anteriores. Na safra, os norte-americanos totalizam vendas de 41.320.000 toneladas para uma meta geral de exportação de 46.810.000 toneladas. São os números que nós destacamos aqui com soja em relação às vendas norte-americanas. E já partimos para ver soja em Chicago. Você acompanha como é que vem as posições em curto prazo sendo negociadas, voltando a operar em queda e cada vez mais distante da marca de 12 dólares o bushel. Maio vem a 11 dólares 38 cents mais 3 o bushel, queda de 0,97%. Julho, 11 dólares 52 cents mais 5 o bushel, queda de 1%. Agosto, 11 dólares 54 cents mais 5 o bushel, queda de 0,96%. Setembro, 11 dólares 44 cents mais 7 por bushel, queda de 0,88%. Essa soja cai, essa soja recua, principalmente por conta de um começo de safra. Nós estamos muito no começo de safra. Entretanto, o mercado de especulação climática nos Estados Unidos já começou, já tem essa situação, um cenário de especulação, e as previsões no modelo americano e no modelo europeu é ter um começo de safra tranquilo para os norte-americanos, tanto para milho quanto para soja. Isso mexe com o mercado e mexe de maneira negativa. Aqui no Brasil, nós temos visto uma sustentação no preço da soja por conta do prêmio pago no porto e também o dólar. Ora, por que o dólar está alto? Tem motivo doméstico e tem motivo internacional, motivo global. O motivo global, você sabe muito bem, está muito relacionado aos conflitos no Oriente Médio, aos conflitos que fazem com que os países repensem a sua maneira de lidar com a própria economia, mas principalmente os Estados Unidos, que vinham numa frequência de redução de taxa de juros e agora devem mantê-las, quiçá subir. Há quem diga que suba. Aqui no Brasil, a questão doméstica é mais uma vez, segue sendo, desde segunda-feira, nós estamos bastante impactados com as informações de que o Brasil ele não vai cumprir aquela meta fiscal, que é reformar essa meta fiscal e basicamente representa gastar mais do que arrecada. E esse é o problema que nós temos aqui internamente e faz com que o dólar suba. Você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana. O dólar vem operando a R$ 5,25. A alta é de 0,31% para a moeda norte-americana neste momento. Temos o dólar alto, nós tivemos 2 dias seguidos, nós tivemos pelo menos 2, 3 dias seguidos já de vendas muito volumosas de soja. Formação de preço de soja no físico brasileiro melhorando bastante por conta do dólar mais alto e também posso falar de café, Café, além do café estar com dólar alto, o café sobe em Nova York e sobe na Bolsa de Londres também, arábica e robusta. Agora você acompanha comigo como é que estão as referências para a soja no porto. Nós trazemos aqui os números que são apurados pela Grãos Corretora. Nós temos aqui Santos na referência R$ 129,50 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 129 a saca. A entrega em maio recebe em junho. Esses são os números da Grãos. Eu estou aqui com alguns produtores falando comigo neste momento
E o Alex Pércio, ele que fala lá de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, está dizendo que a referência em Santos é uma, mas os preços negociados estão um pouco mais altos. Está trazendo aqui, o Alex, obrigado pela sua participação aqui conosco. Esse é o fato, né, que o valor de referência nos negócios, ele vai mudando durante o dia. Mas o fato é que é muito mais elevado do que aquele que nós vimos há algum tempo atrás, e isso está fazendo com que as vendas no Brasil da soja disponível acelere. Se há uma questão que tira o sono do produtor rural, e eu posso dizer que tira o sono de qualquer pessoa séria no Brasil, são as invasões de terra, invasão de propriedade, a invasão da casa de alguém, do trabalho de alguém, da depredação, dos cenários que são colocados e que são, de certo modo, feitos com que a população tenha que engolir isso ano a ano, sempre com a argumentação de que este é um protesto. E eles consideram invadir e depredar propriedades públicas e privadas um protesto. Mas, na verdade, essas invasões de terra, e tem muita gente, alguns colegas meus, inclusive, na mídia aberta, que falam em ocupação. Isso não é ocupação, isso é invasão. Está tendo invasões de terras em várias partes do país. Elas têm sido contidas por alguns governos de estado. Apesar do governo federal ter anunciado uma medida que ainda não tem praticidade na sua aplicação, alguns governos estaduais têm atuado contra este cenário. Eu destaco alguns, esses governos são de Minas, são de Goiás e são também, principalmente, do estado de São Paulo. Sobre as invasões e as ações que estão sendo tomadas no estado de São Paulo, o pessoal da AproSoja Paulista mandou uma gravação com o seu presidente, o Marcos Faleiro, vice-presidente Marcos Faleiro da AproSoja São Paulo, comentando a questão, o posicionamento da associação e como que os produtores estão se informando e conversando sobre o tema. É o que você confere aqui no Agricultura BR. A AproSoja São Paulo observa atentamente e com muita preocupação o chamado Abril Vermelho, promovido pelo movimento do Sem Terra, o MST. Invasões de terra ocorreram em mais de 10 unidades da federação, dentre elas São Paulo, que é o nosso estado. Nós precisamos de segurança e de paz para produzir. Essa é a nossa mensagem. Quero cumprimentar muito energicamente o governador Tarcísio de Freitas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela ação pontual, pela ação efetiva de desocupar as áreas invadidas em Campinas e em Agudos. Nós não podemos tolerar invasão de terra no estado de São Paulo. Invasão de terra é crime e precisa ser punido com o rigor da lei. Essa é a mensagem da AproSoja São Paulo, conforme nós dissemos em nota mais cedo. E digo mais, urge às autoridades constituídas, principalmente ao governo federal, a pacificação do país, deixar de lado o maniqueísmo que tanto mal faz para o conjunto da nação. Estes atos de depredar propriedades privadas, institutos de pesquisa e a produção não fazem mal apenas ao produtor rural, ao setor produtivo, fazem mal ao conjunto do povo brasileiro como um todo. Portanto, urge a pacificação. É necessário que tenhamos segurança jurídica para que possamos produzir cada vez mais, com sustentabilidade, gerando emprego e renda para a nossa gente. O que está em risco na invasão de terras? Bom, primeiro aquilo que atinge diretamente quem é invadido. A sua segurança pessoal, sua segurança física, sua segurança financeira, segurança psicológica, entre outros elementos que atinge qualquer ser humano que tem a sua casa, o seu trabalho invadido e ou destruído. Quando a gente fala do aspecto total, nacional do país,
Isso ofende e afeta diretamente a arrecadação, o desenvolvimento, a pesquisa tecnológica, a pesquisa científica, a aplicação daquilo que ocorre no campo, que é onde está investida a maior parte da ciência brasileira, e que a maior parte das pessoas não falam disso, mas a maior parte da ciência brasileira está no campo, é onde quase tudo é desenvolvido no Brasil, sem falar no trabalho e renda de um monte de gente que fica à mercê desse tipo de cenário que a gente tem visto no país. Sigo esta edição de Agricultura BR, mudo de assunto agora, para falar a respeito das questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, a interrupção deste fornecimento, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Quem fala sobre este assunto aqui no programa é Graciela Caino. Prejuízo no restabelecimento de energia elétrica nas propriedades rurais pode ser compensado. No cenário desafiador enfrentado pelos produtores rurais, o restabelecimento da energia elétrica emerge como um ponto crítico. Os prejuízos decorrentes da falta desse serviço essencial podem, no entanto, encontrar compensação através de medidas legais. A agricultura, conhecida como uma indústria a céu aberto, está suscetível aos caprichos climáticos. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul enfrentou estiagens severas e em 2023, durante o plantio das culturas de verão, as chuvas intensas novamente afetaram os produtores rurais. Embora os eventos climáticos sejam inevitáveis, existem mecanismos para mitigar os riscos, como a contratação de seguros. Considerando os últimos efeitos climáticos que houveram no estado do Rio Grande do Sul, precisamente na metade sul e fronteira do estado, onde muitos produtores rurais tiveram elevado tempo pelas concessionárias de energia para o restabelecimento da energia elétrica, bem como muitos ainda encontram-se sem luz, por se tratar de uma relação comercial e de cunho civil, há sempre a possibilidade daqueles que se sentirem lesados buscarem o poder judiciário para mitigar os danos sofridos através da justa indenização. Para tanto, é importante deixar evidenciado que o produtor deve, através de laudos e de constatação agronômica, deixar comprovado que as perdas ocorreram por conta da ausência de restabelecimento da energia elétrica por conta dos riscos, dos fatores climáticos que houveram no estado. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caino. Por aqui nós falamos ainda no sul do Brasil, mas falando a respeito de uma ferramenta que garante competitividade, melhores resultados e principalmente uma variação nos investimentos do pecuarista. Eu falo da inseminação artificial, da tecnologia que é investida no Brasil para o trabalho na pecuária de corte, na pecuária de leite e que traz bons resultados para os investidores. É o que nos mostra agora o repórter Mauro Andrade. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e o segundo maior produtor. Porém, é o maior produtor de embriões do planeta. E eu estou ao lado do professor Marcelo Seneda, da Universidade Estadual de Londrina, que é especialista nesse tema. Doutor Marcelo, satisfação. Fala um pouquinho como anda esse mercado de embriões, ponto fundamental para o Brasil avançar ainda mais na bovinocultura de corte. Olá, um prazer estar aqui mais uma vez com você, Mauro. O Brasil, ele ocupou por décadas a liderança na produção mundial de embriões in vitro. Hoje, ele certamente é o país que detém a tecnologia mais avançada, foi toda estabelecida aqui. E isso traz uma condição muito estratégica para nós, pelo espaço que nós temos na pecuária. Por quê? Quando falamos em embrião, isso significa tecnologia, significa melhor eficiência de produção e, particularmente, com a mesma quantidade de animais, nós aumentarmos a produtividade, tanto para o corte quanto para o leite. Ou seja, embrião é algo relacionado à pecuária de precisão, em que nós vamos conseguir aumentar o desfrute do nosso rebanho, alcançarmos níveis maiores de excelência, porém com a quantidade de animais mantida como está, sem que precise aumentar muito. E isso envolve também
o aspecto de bem-estar animal. Por quê? O animal que trabalha com eficiência de tecnologia, com embrião e ATF, é como um atleta de alto desempenho. Ele só vai render o que pode se tiver toda a condição de ambiência respeitada. Se ele for bem cuidado. Exatamente. Então hoje nós temos na pecuária que estar alinhados com preservação ambiental, capacitação de recursos humanos, conforto de ambiência para os animais, manejo gentil, e embrião tem tudo a ver com isso. O fato é que com o acréscimo dos desafios naturais do mercado, somente aqueles sintonizados com tecnologia, eficiência, capacitação é que vão conseguir se manter no mercado. A parte de embriões não é uma solução mágica, é uma ferramenta extremamente útil, porque permite um salto de ganho genético muito grande de uma geração para outra. E para finalizar, professor, a relação custo-benefício, essas tecnologias são acessíveis? Sim, hoje, então o Brasil, que certamente foi o país que estabeleceu margens comerciais para isso, todos podemos nos orgulhar disso. A tecnologia que existe no mundo hoje, da parte de produção de embriões in vitro, foi estabelecida e gerada no Brasil. E depois de 2 décadas, lógico, os procedimentos estão padronizados, nós temos assim bastante informação, equipamentos, domínio técnico, então hoje sim é acessível para qualquer produtor. Ok, obrigado professor pelas informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Então, olha, conversei com o professor Marcelo Ceneda, trabalha com reprodução animal, falando do mercado de embriões e uma informação importante, toda essa tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Falamos agora a respeito da pecuária e a utilização das ferramentas digitais. Quem vai nos trazer as informações a respeito do tema é o comentarista do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, que conversou com o pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Geraldo Marta. Geraldo, na sua apresentação você abordou a questão do avanço da pecuária brasileira, especialmente no que se refere à redução da idade de abate e no aumento do peso da carcaça. Gostaria que você falasse esses números para o público nosso da pecuária brasileira aí. Muito obrigado. Não, de fato, eu acho que inclusive a gente tem um ponto antes que é importante ser frisado, que é a evolução da produtividade como um todo da pecuária, né? Então, nós mostramos dados desde a década de 50, que da década de 50 até os dias atuais, a produtividade da pecuária a pasto multiplicou por 4,5 vezes, mais ou menos. E por que isso é importante? Isso é importante porque esses ganhos de produtividade, eles permitem gerar o que a gente chama de efeitos poupa-terra. Como eu estou produzindo mais por unidade diária, eu tenho uma menor necessidade de expansão. Ou seja, se a gente olhar onde a expansão da área de pastagem foi importante, isso foi muito importante no período de 50, meados da década de 80. A partir de meados da década de 80, a produtividade passa a explicar a maior parte do crescimento da produção pecuária no Brasil. E aí vem para esse recorte mais recente do confinamento que nós estávamos falando. São 2 pontos importantes. Ao longo da última década, a gente tem percebido que a participação do confinamento na produção de carne bovina do Brasil cresceu bastante. O outro dado que você chamou a atenção, enquanto 20 e poucos anos atrás o peso médio de carcaça era da ordem de 16 arrobas e meia, hoje já passou de 19 arrobas. E um dado interessante que vem desses trabalhos em parceria com a Scott, o Confina Brasil, é que a arroba em confinamento é mais pesada do que a média nacional, né? Enquanto que a média nacional está próximo de 19 arrobas e meia, as carcaças de confinamento tendem a se situar acima de 21 a 22 arrobas por cabeça.
Esse número que você falou mostra claramente por que o Brasil, uns 4 anos atrás, quando a China veio no mercado e habilitou várias plantas frigoríficas brasileiras, a pecuária brasileira pôde atender em volumes crescentes, tão grandes que hoje mais da metade da exportação de carne nossa vai para a China, atendendo com animais com menos de 30 meses e com bom acabamento. Isso, exatamente. Menos inclusive de 24, né? Que o boi China é 24 meses que eles colocam. E qual que é o ponto importante disso? O ponto importante é que a maior parte dos animais que estão entrando no confinamento são animais que eles são mais jovens e uma boa parcela desses animais, 50%, 60%, às vezes até 70%, tem condição de atender esse mercado mais exigente para um animal mais jovem de até 4 dentes, que é o boi China. E agora o Brasil está procurando mercados mais exigentes, como o caso do Japão e da Coreia. Nós já temos condições de atender com um animal que deve ter uma pegada de carbono menor do que os nossos concorrentes, especialmente o americano, que ele desmama o bezerro e já põe no confinamento praticamente. E nós não. Nosso boi é verde e amarelo, 90% verde no capim e depois na reta final bota no coxo. O que é um ponto interessante de se chamar a atenção é que o padrão fermentativo ele é diferente num boi a pasto de um boi no confinamento. Mas a mensagem-chave é que quanto maior o nível de desempenho do animal, menor a intensidade de emissões. Ou seja, um animal que ganha mais peso, ele emite menos metano por unidade de produto. Então esse padrão que a gente vem observando na pecuária brasileira ao longo das últimas décadas. Os animais são mais produtivos, eles ganham mais peso. Vamos dizer assim, essa nova vertente do confinamento, tudo isso contribui para a pecuária brasileira reduzir a sua pegada de carbono. Por quê? Porque reduz a intensidade de emissões. A carne brasileira, paulatinamente, ela é produzida com menos metano emitido por unidade de produto produzido. Não está faltando um trabalho mais integrado de toda a cadeia, pecuarista, a pesquisa, mais para divulgar lá fora, porque lá fora falam tão mal da carne brasileira, falam que nós estamos desmatando a Amazônia, quando na realidade a grande parte da produção de carne no Brasil não é no Cerrado, é no Sudeste, e especialmente mais de 7 milhões de cabeças são confinadas. Não está faltando um trabalho mais integrado de toda a cadeia para mostrar lá fora como nós produzimos o boi aqui no Brasil? Sem dúvida, e eu acho que não é só lá fora, a gente tem que fazer o dever de casa aqui dentro também, porque tem muitos grupos domesticamente que não acreditam na sustentabilidade da pecuária brasileira. Mas talvez um ponto importante a se frisar é que com uma mirada de futuro, com um olhar de futuro, sustentabilidade vai ser a palavra-chave. E ainda que seja importante reconhecer o tanto que nós já avançamos, a gente não pode, vamos dizer assim, parar. É sempre preciso perseguir saltos maiores nesse caminho da sustentabilidade. Obrigado, Geraldo. Isso é muito importante para o senhor e para a senhora que trabalham na pecuária, acompanhar, ver bem isso aqui e ter orgulho, porque é graças a vocês que o Brasil avançou muito. Toda certeza, o produtor é o artista do espetáculo. A gente está aqui para ajudar. E olha só, a Associação dos Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas do estado de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha importante contra o incêndio nas áreas florestais. Quem fala sobre este tema no Agricultura BR é Kaile Rodrigues. O setor florestal de Mato Grosso do Sul tem se destacado. O estado é responsável por cerca de 1.500.000 hectares de florestas plantadas de eucalipto. 3 linhas de produção de celulose, além de indústria de ferro-gusa e fábrica de MDF. Toda essa pujança acende um alerta à ocorrência de incêndios. O incêndio não respeita a cerca, então todo produtor rural pode sofrer. Então eles têm que se preparar, a gente tem levado informação, o produtor rural precisa estar com seus equipamentos, os seus aceros, as suas áreas preparadas para a época da seca. Agora na chuva ninguém acaba se preocupando, esquece disso, mas vai vir o período seco, o clima influencia muito, muda bastante, a gente está vendo El Niño, chuva maior, chuva menor, e isso a gente tem uma preocupação que esse ano seja um ano um pouco mais crítico com relação às chuvas, então nós precisamos nos preparar mais ainda.
O objetivo do lançamento da campanha é antecipar a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Em 2023, foram mais de 4.000 focos de incêndios no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com 6 equipes em campo, fazendo toda a prevenção nas pontes, porque a gente precisa desse acesso fácil para ir aos combates, fazendo capacitações nas fazendas, nas propriedades rurais, os funcionários, conferindo aceros, conferindo a estrutura que as fazendas têm para auxiliar nos combates, porque cada fazenda também tem que ter sua estrutura preventiva. A partir de maio nós estamos montando 13 bases avançadas no Pantanal, em 13 propriedades rurais, incluindo uma escola, que é lá no Paiaguás, 2 escolas, no Paiaguás e o Jatobazinho. Então lá ficarão guarnições fixas, com viaturas de combate a incêndio, fazendo em maio esse trabalho preventivo também, e a partir de junho, assim que começar os incêndios, eles já vão estar lá para iniciar o combate já mais rápido, ter uma resposta mais rápida, e esse é o grande diferencial do nosso atendimento no combate a incêndio para esse ano. Os incêndios têm diversas origens, entretanto, estudos indicam que a maioria é provocado por atividades humanas, em especial o analfabetismo ambiental, situação que coloca empresas do segmento florestal em vigilância constante. A gente tem um sistema de monitoramento com torres de incêndio, onde a gente consegue controlar e visualizar 24 horas os incêndios, tanto nas nossas áreas quanto nos nossos vizinhos. Além disso, a gente tem equipes preparadas para esse combate terrestre e a gente tem uma cooperativa que também pode lançar mão do uso de aeronaves. Então a gente não só preserva e controla incêndios nas nossas áreas, mas a gente também pode controlar incêndios nos nossos vizinhos também. O produtor ele tem essa preocupação porque o incêndio traz o dano para ele também, principalmente nas suas cercas, às vezes queima casa, queima maquinário. Então o próprio produtor ele tem a intenção e sempre que acontece o primeiro foco de incêndio é o primeiro a chegar, é o primeiro que liga o bombeiro. Então essa é a importância dessa conscientização do produtor estar ciente e parceiro com todas essas associações que estão aqui hoje. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Olha, a seguir no Agricultura BR, você vai acompanhar informações ao vivo. Eu vou conversar com o Enori Barbieri, ele que é da Abramilho, é da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Vamos falar sobre precificação do cereal, sobre uma safra menor no Brasil, preços que estão contidos e que podem cair mais, a relação também global que existe na oferta e na demanda. Vamos falar também de clima, logo mais depois do intervalo comercial. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, estamos ao vivo pelo canal do Boi, pelo Agrocanal, pela internet. Você acompanha a nossa programação em todas as mídias sociais, você acompanha a Agricultura BR. Até o momento, a gente já trouxe aqui para você as informações de mercado de soja. Soja recua em Chicago. Nós temos uma pontuação importante porque o dólar continua subindo, está em 5,25. Tem um destravamento da negociação de soja no Brasil. O acumulado dessa semana deve se aproximar a 6 milhões de toneladas. É a expectativa de muita gente por conta de um cenário melhor, janela de vendas. Já falamos também a respeito das medidas que estão sendo tomadas em alguns estados contra invasões de terra, principalmente no estado de São Paulo, que tem dado exemplo em relação a manter a ordem e a segurança de todos. Eu retomo por aqui para falar a respeito de previsão do tempo. Você vai acompanhar agora como é que está o clima com a Débora Oliveira. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiane, boa tarde a todos de casa. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, o Paraná deve reduzir a estimativa de milho safrinha. Isso porque no começo da safra houve muitos períodos de tempo seco e temperaturas que provocaram essa queda na produtividade. Ao longo dos próximos dias, devemos ter um tempo mais estável no centro-sul do país, o que, claro, vai proporcionar o avanço das atividades de campo. Por outro lado, uma massa de ar seco e frio vai ser capaz de fazer com que as temperaturas fiquem bem mais baixas. Inclusive, há possibilidade de geada nas áreas mais altas da Serra Catarinense, Serra Gaúcha e também no sul do Paraná. Mas, por enquanto, nada alarmante com relação a este frio.
No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo ainda terão aquela chuva muito isolada, ou seja, o predomínio será mesmo de sol. Na faixa norte do país, há expectativa ainda de bastante chuva em áreas da costa norte do Nordeste. Então, a região do Maranhão e também partindo para o Pará, as atividades de campo devem ser paralisadas, principalmente como é o caso da colheita da soja. Já olhando de forma um pouquinho mais estendida, a chuva deve retornar sobre o estado gaúcho já neste domingo, especialmente em áreas da campanha. A partir de segunda, as pancadas vão se intensificar ainda mais sobre a região, até mesmo sobre a metade norte do estado. Enquanto o Sudeste vai seguir com aquele tempo mais seco, assim como é o caso do Centro-Oeste. Já o Norte e Nordeste, previsão ainda de acumulados bem elevados de chuva, com destaque para o Pará, oeste do Maranhão e também o Amapá, com acumulados que podem superar facilmente os 200 milímetros em alguns pontos. Fabiano, vou ficando por aqui, volto com você. Obrigado, Débora. Uma ótima tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue e agora para falar de milho, para falar de mercado de milho, disposição, precificação também do cereal. Porque o fato é o seguinte, o Brasil vai produzir um volume menor de milho em segunda safra. Os números da Conab que foram apresentados há uma semana, há pouco mais de uma semana, mostram este cenário de redução nas estimativas. O produtor que consegue tem ocupado e diversificado as suas áreas de produção com outras culturas. Isso vai fazer com que o milho tenha uma menor produção. Entretanto, há quem diga que os estoques de passagem da 22-23, campanha 2022-2023, sejam maiores que aqueles que são declarados pela estatal brasileira, e também temos o cenário internacional com uma oferta global um pouco mais cheia. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com o Enório Barbieri, ele que é da Abramilho, também da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Está ligado a quem produz, está ligado ao estado que consome muito milho por conta das suas cadeias produtivas, a indústria principalmente de frangos, de carne de frango e também de suínos. Enório, em relação ao que nós temos hoje para o milho, principalmente a precificação deste cereal, o milho tende a perder preço com o cenário atual? O milho está contido com algumas quedas eventuais, mas o milho tende a perder preço? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu diria que o quadro que nos encontramos hoje é o quadro que estava projetado a partir de janeiro, fevereiro, quando o Brasil anunciava uma safra de 130 milhões de toneladas. A gente já sabia que isso iria ofertar ao mercado e que os consumidores, sabedores que estavam na oferta do produto, já se prepararam no seu planejamento para a aquisição desse produto. Nós estamos vendo aí uma quebra nacional na ordem de 20 milhões de toneladas, em torno de 20 milhões. Alguma coisa pode aumentar em função do que o Paraná está anunciando, aí uma quebra da safrinha, mas isso nada significativo com o volume que devemos colher e por aquilo que vamos consumir aí na faixa de 80, 85 milhões de toneladas. Estamos vendo um aumento de consumo na indústria de etanol de milho aí para 15 milhões de toneladas, 5 a mais do que o ano passado. A própria agroindústria brasileira, no consumo de milho para frangos e suínos, também aumentando o seu consumo, mas infelizmente o quadro mundial não dá nenhuma perspectiva que a gente possa ter aí uma modificação dos preços já estabelecidos. Digo isso porque a Argentina, que colheu 30 milhões ano passado, anunciou 60, agora está corrigindo para 50 em função de uma quebra muito grande da cigarrinha, que fez um estrago muito grande lá na Argentina, está fazendo um estrago muito grande. E um fator novo que a gente está vendo no mercado mundial é a volta da Ucrânia. A Ucrânia anunciando aí vendas em torno de 26 milhões de toneladas, principalmente para consumidores que vieram buscar milho aqui no Brasil no ano passado. Ela, quando da guerra com a Rússia, dos 30 que ela produziu, ela voltou
para 9 milhões de toneladas, aí o Brasil teve que socorrer esse pessoal, inclusive mudando normas e leis ambientais em toda a Europa, para que eles pudessem comprar o milho brasileiro. E esse mercado está voltando para a Ucrânia, em função da retomada da produção ucraniana, anunciada na semana passada, em 27 milhões de toneladas de vendas, principalmente para esses países. A novidade do Brasil foi a entrada da China, a qual a gente está muito firme lá na China, enviando para lá todo o nosso excedente, mas eu diria ao nosso produtor de milho que, infelizmente, os preços aqui dentro praticamente estão estabelecidos. E digo mais, nós temos até segurado um pouco do preço do milho interno em função dessa alta que o dólar tem feito aí no último mês. Isto fez com que o preço se balizasse por preço porto aqui no Brasil. Mas eu não vejo nenhuma perspectiva que esse quadro que está estabelecido vá mudar dentro desta safra, porque, afinal de contas, nós estamos quase iniciando a colheita da safrinha em algumas partes do Brasil e nós vamos ter uma oferta de milho aí muito tranquila aos consumidores. E diria mais, aquilo que a gente fala em estimativa de safra, tanto os consumidores são conhecedores disso muito mais que os produtores. Então, com isso, eles fazem uma programação de aquisição no decorrer de todo o período, saindo do mercado de compra, quando ele começa a querer se movimentar, os preços nesse mercado vendedor, as empresas se retiram do mercado e rapidamente jogam os preços para baixo. Então, infelizmente, o quadro desse ano é um quadro dramático para o produtor. O que se está se colhendo com quebra de safra em todo o Brasil e com esses preços pagos ao produtor, e, infelizmente, mal e mal, alguns produtores de milho conseguem pagar os seus custos de produção. Mas eu diria que no sul do Brasil, como nós não temos a oportunidade de fazermos a segunda safra com custos menores, todo produtor de milho do sul do Brasil perdeu dinheiro. Honório, você falou do produtor do sul do Brasil, né? Tem a demanda por milho no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, mas principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não produzem milho em segunda safra por conta da temperatura. Tem que comprar milho de outras localidades. E o Brasil, num cenário como esse, em que o produtor de milho tem prejuízo, onde o milho está baixo, mas tem uma logística ruim, como é que deve chegar esse milho durante esse período, a partir de agora, principalmente em Santa Catarina, que é o estado que o senhor também representa? Bom, primeiro nós temos que dizer que, infelizmente, e bom para os produtores de milho do Brasil, Santa Catarina é o maior importador de milho. Nós importamos por ano em torno de 6 milhões de toneladas para abastecermos aqui a nossa indústria de transformação em aves e em proteína animal. O Rio Grande do Sul é outro importador, que o milho passa por aqui, que são mais 4 milhões de toneladas, e o Paraná, certamente, portado em cima de um porto, que é Paranaguá, apesar de esse ano produzir 20 milhões de toneladas, certamente é comprador de milho também para trazer para a indústria do Paraná de transformação, que tem crescido muito, principalmente a avicultura tendo deslanchado no Paraná de uma forma muito crescente. Eu diria que este ano aflorou no Brasil uma coisa que estava sendo acobertada por conjunturas que não eram vistas aqui dentro, é a questão da logística. A logística brasileira de transporte está nos tirando a competitividade até dos nossos produtos de venda com valor agregado, que são as proteínas animais, as carnes de frango e carne suína, porque não é possível você ter uma indústria em Santa Catarina e você comprar uma saca de milho lá no Mato Grosso do Sul, a R$30 a saca, e ela chegar a Santa Catarina a R$60. Então o Brasil começou a mostrar o seu verdadeiro custo Brasil, que está em cima de uma logística atrasada e que ela não pode continuar dessa maneira. Tanto que numa reunião há poucos dias lá no Ministério da Agricultura, nós apresentamos para a Câmara Setorial do Milho um projeto que Santa Catarina está trabalhando junto com o Rio Grande do Sul, junto com o Paraná, que é uma ferrovia já que está projetada pelo Ministério dos Transportes. É uma ferrovia que sai de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e ela tem destino até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Porque se você não tirar esses custos de logística, que hoje é 100% em cima de caminhões e em estradas inacessíveis, e estradas que consomem mais um monte de custo pelas suas estradas mal conservadas, que o Brasil não tem mais condições de conservá-las como deveriam ser, pelo excesso de tráfego, você não tem nem condições de mantê-las. Você reforma uma estrada hoje, aqui 6 meses, você tem que estar de novo reformando essa estrada, porque não é, o trânsito é tanto, esse modelo está esvaído, não é mais possível a gente continuar trazendo isso. E nós estamos aí trabalhando muito forte por um sistema de ferrovia que possa nos dar uma tranquilidade de reduzirmos este custo, tanto para trazer o produto principal, que é o milho, dessa região produtora, que consegue fazer a segunda safra com muita tranquilidade, e diria a você que o Brasil vai aumentar muito ainda a sua condição. Agora, nós temos que achar condições desse milho ser consumido dentro do Brasil, através de usinas de etanol aqui no Sul, através de aumentarmos a nossa capacidade de transformação, porque nós estamos vendendo para o exterior, que não são nossos consumidores, a matéria-prima que é o milho, nós estamos vendendo para ele o pintinho de um dia que eles vão criar lá, nós estamos vendendo a tecnologia da suinocultura. Então, aquilo que podia ser feito aqui dentro, gerando riqueza, dando empregos de qualidade, fazendo com que o campo possa crescer e dar cada vez mais sustentação ao Brasil nessa parte econômica, como divisas internas, é preciso que a gente resolva os problemas da logística. Nessas condições de logística que nós temos, aqui um pouco vai impedir pela distância até a produção que nós temos nesse longínquo Mato Grosso, porque você transportar produtos primários a mais de 2.000 quilômetros, aqui um pouco o pessoal que está produzindo milho de segunda safrinha também não vai mais produzir, porque não tem mais nenhum contador que consiga fazer essa conta que sobre. Além disso, chegando aos portos brasileiros, a gente encontra uma catástrofe de alguma coisa ultrapassada, de alguma coisa sucateada. Então é preciso urgentemente que a agricultura brasileira resolva esses problemas de logística para darmos a condição de crescimento que tanto tivemos até agora, mas infelizmente a partir de agora as coisas pioraram muito. Tá certo, Honório Barbieri, eu agradeço a sua participação no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, no Agrocanal. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tanto aqui na Federação da Agricultura de Santa Catarina, como lá na Abramilho, como na Câmara Setorial lá do Ministério da Agricultura, sempre buscando achar soluções que possam fazer com que o homem do campo continue ocupando esse espaço, produzindo cada vez mais, mas com retorno financeiro para melhorar a qualidade de vida de todo brasileiro. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você, uma ótima tarde. Por aqui nós seguimos o Agricultura BR falando de milho. E você acompanha conosco como é que vem os números para o milho no mercado futuro brasileiro. B3 na tela, você tem aqui as posições em curto prazo. Observe que a situação realmente é grave quando se fala de precificação de milho, já muito longe de R$ 60 por saca. A gente não vê maneiras de que isso venha a ocorrer. E neste momento, maio vem a R$ 57,91 a saca de 60 quilos, queda de 0,32%. Julho, R$ 57,75 a saca, queda de 0,27%. Setembro, R$ 59,25 por saca de 60 quilos, queda de 0,42%. Apenas a posição de novembro ainda mantém o piso de R$ 60, vindo a R$ 62,11 a saca, com queda de 0,22%. Falo agora, aqui no Agricultura BR, sobre o Conselho Internacional de Grãos, na sigla em inglês IGC. O IGC ele voltou a reduzir a sua estimativa de produção de milho global. Essa estimativa foi apresentada hoje mais cedo no site internacional do Conselho e mostra redução na produção de milho na safra nova, na campanha 2024-2025. O que ela reflete, de acordo com aquilo que foi apresentado, na planilha que foi apresentado? Redução na produção norte-americana,
redução na produção brasileira também são alguns dos destaques que fazem com que a expectativa seja menor. Você vai acompanhar agora quais são os números para milho e para trigo também, que foram divulgados pelo Conselho Internacional. Milho teve agora a sua estimativa em 1.226 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a menos do que aquilo que foi declarado na última previsão, enquanto que o trigo foi estimado em 798 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que foi estimado no último relatório do Conselho Internacional de Grãos. E olha, em boa parte do país as temperaturas caíram, né? No sul do Brasil fez frio mesmo, né? Temperaturas bem mais baixas, abaixo de 10 graus. Aqui em Campo Grande, que normalmente é quente, hoje já fez 14 graus logo nas primeiras horas da manhã. Para falar a respeito dos efeitos do Laninha, principalmente, sobre as áreas de produção, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o meteorologista João Rodrigo de Castro, que participa conosco ao vivo. João, obrigado pela sua participação. Como que devem ser esses efeitos do Laninha? Quais os efeitos que ele deve trazer para a produção rural neste já finalzinho de primeiro semestre, de começo do segundo semestre? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Então, Fabiano, pois é, temos aí desenhado um cenário de Laninha chegando, né? Os modelos estão indicando aí uma probabilidade alta de ocorrência, né? Dados que vêm lá do NOAA, por exemplo, indicam que para a próxima safra verão a gente tem uma probabilidade aí de 90% já de ocorrência de Laninha. Tá vendo essa transição, né? Então a gente está saindo de uma situação de El Niño e já tendo essa transição para Laninha. Então agora já no final desse semestre, como você disse, a gente já deve começar a sentir alguns efeitos, né? Em termos práticos, Fabiano, o que acontece quando a gente tem a Laninha, né? Acontece isso que você falou hoje. Pouco mais de frio, uma incidência maior de massas de ar polar que vem da Antártida, vem da Argentina, e elas atingem aí toda a metade sul do Brasil. Então você pega atingindo o sudeste, atinge aí partes do centro-oeste, atingindo o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, né? Então esses são efeitos da Laninha em termos de temperatura. Então, né, uma incursão maior aí desses dias, né, desses eventos de ar frio. Então a gente espera aí esses efeitos para essa região, para a metade sul do Brasil, já agora nesse inverno. Então se a gente lembrar... Nós perdemos o contato com o João Rodrigo. Vamos ver se a nossa equipe consegue restabelecer a nossa entrevista. Nós estamos conversando com o João Rodrigo de Castro, ele que é meteorologista, está falando sobre os efeitos da Laninha e trazendo um resumo do que ele falou até agora. Nós temos uma mudança já climática que é vista, né, sentida no dia de hoje em todo o país, com entradas de massa de ar frio, com as camadas que chegam da Argentina e que são proporcionadas já por conta de efeitos, né, características do Laninha. Bom, se a gente não tem condições de voltar com o João Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos seguir e vamos falar um pouco a respeito de mercado de café. É isso? Vou esperar a minha produção me confirmar. É isso? Tá, vamos falar de café enquanto o pessoal prepara as telas de mercado futuro, porque é o seguinte, nós temos acompanhado altas expressivas para o mercado do café, tanto arábica quanto o café robusta. Inclusive, na próxima semana, nós estamos preparando um especial sobre clima, vão ter alguns participantes, alguns meteorologistas participando conosco, e nós vamos falar a respeito de um fator internacional. Primeiro, a especulação, isso é especulativo mesmo, desenvolvimento da safra norte-americana para soja, para milho principalmente, em relação ao que deve acontecer nos próximos meses, porque aparentemente está bastante interessante para o desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos. O outro fator é um que, de certo modo, a gente não tem muita informação, que é em relação ao que acontece no Vietnã. O café robusta
todos os dias renova as máximas históricas. Olha, se eu falar hoje, nesse momento que são 4.200 dólares a tonelada do café robusta, corre um risco de errar porque pode provavelmente estar mais alto. Isso ocorre porque o café robusta tem uma produção global menor, porque o principal produtor, que é o Vietnã, passa por um problema climático gravíssimo. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre isso e como que isso acaba acarretando preços mais altos para o robusta. Também ajuda um pouco o café arábica, que tem a sua questão própria, e os preços dos ambos cafés estão subindo. Mas na próxima semana você vai ter esse especial climático para falar sobre café robusta do Vietnã. Lembrando que o Vietnã não é uma democracia, então as informações que chegam de lá são bastante complicadas, bastante truncadas, então a gente vai ver pelo mapa climático que vem ocorrendo por lá. Agora sim, falar em clima, nós temos condições de retomar a nossa conversa com o João Rodrigo de Castro, meteorologista. Estava falando já sobre os efeitos do Laninha. O João, agora há pouco, falava sobre as frentes frias, massa de ar frio, que chegam da Argentina. E aí interrompeu, João. O que você complementa ali da sua resposta? Vamos lá, Fabiano. Então, quando a gente tem a Laninha, a gente tem uma incidência maior, né? Se a gente fazer um exercício de memória, a gente vai lembrar que há 2 anos atrás, durante o inverno, nós tivemos 2 ou 3 eventos bastante importantes de frio, causando prejuízos enormes no norte do Paraná, no exterior de São Paulo, no café, você está falando de café agora, no café em Minas Gerais, por conta de geadas. Então, é bastante comum em anos de Laninha a gente ter pelo menos aí 2 ou 3 eventos de frio fora do normal para o período de inverno. Tá? Então, já agora, para esse inverno, a gente pode começar a sentir aí efeitos da Laninha. Isso é importante, mas isso é importante não só para o café, mas como também para áreas de milho e safrinha, né? Também pode ter algum tipo de problema aí por conta de geadas. Vamos ficar na torcida aqui não. Afora esse efeito de temperatura, Fabiano, você havia perguntado das regiões, né? Então, a gente também tem um efeito da Laninha na precipitação. Então, na faixa sul do Brasil, a precipitação ela tende a ficar um pouco mais irregular. Então, a gente vai lembrar também de grandes problemas de safra no Rio Grande do Sul, principalmente, e até mesmo atingindo nossos países, né? Argentina, que também sofre, acaba tendo o mesmo efeito da Laninha lá para eles. Então, quebras importantes na Argentina, nas safras da Argentina, nas safras do Rio Grande do Sul, foram verificadas nos últimos anos em decorrência da Laninha. Por outro lado, no restante do Brasil, aqui a gente teve um efeito ao contrário. A gente viu 3 anos sucessivos, 3 safras aí verão, de recordes na produção. A gente está falando não dessa agora que está encerrando, das anteriores, que eram quando a gente tinha a Laninha. 2021, 2021, 22 e safra 22, 23. Então, a gente espera aí, Fabiano, efeitos distintos, porque a Laninha ela atinge o Brasil inteiro. Então, a gente tem efeitos distintos tanto na faixa norte quanto na faixa sul. E quando que esse fenômeno deve atingir de uma maneira mais significativa as áreas de produção agrícola do país, João? Então, Fabiano, essa Laninha está chegando, a gente espera que ela esteja totalmente ativa e com impactos positivos, impactos significativos, já para a próxima safra verão. Agora, no inverno, deve ter algum efeito marginal, mas se espera, por exemplo, a probabilidade de ocorrência dessa Laninha, ela está acima de 90% lá a partir de setembro, outubro, que é quando a gente dá o início aí na campanha, né, 24, 25. Então, a gente espera para a próxima safra verão a incidência dessa Laninha, e se for como as 3 anteriores, a notícia boa é que todo o centro-oeste, todo o norte do Brasil, grande parte do sudeste, consigam novamente, a exemplo do que aconteceu no passado, ter excelentes produtividades, porque a chuva ela não é tão impactada e a temperatura ocorre em condições boas para o desenvolvimento das principais culturas. Então, a gente tem uma expectativa bastante positiva, pensando no Brasil, né, numa conjuntura toda nacional, de volume de safra, a tendência é ser positiva. Tá certo, João Rodrigo. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, no Agrocanal. Uma ótima tarde a você. Dispõe, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima. Conversamos com João Rodrigo de Castro sobre os efeitos do Laninha. E com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na nossa 3ª edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.